Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito interessante, que é o uso do laser no tratamento da apneia do sono. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe a doutora Valéria Mendes. Muito obrigada, Valéria, por ter aceito o convite, por participar aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Luana. Eu que agradeço o convite. E Olá a para você que todos. ainda não conhece a Valéria é dentista e eu vou brevemente aqui passar, né, alguns pontos do currículo resumido dela, tá bom? Como eu já falei, ela é cirurgia dentista e ela é mestre em ciências da saúde pelo IPEM. Além disso, ela é doutoranda em tecnologia das radiações nas ciências da saúde pelo IPEM também, pós-graduada em sono pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Também tem MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. E, além disso tudo, ela, assim como eu, fez a especialização dela em odontologia para pacientes com necessidades especiais, lá na Faculdade de Odontologia da USP, pelo CAP, pelo Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, na Fundação. Então, seja bem-vinda de novo. Tem um largo currículo aqui, a gente brevemente te apresenta. É uma honra tê-la aqui. Obrigada, Como já Luana. comentei, já assisti sua aula e fiquei encantada com seus resultados. Já sabia o quanto o laser contribui na apneia, mas trazer você aqui acho que vai ser muito proveitoso para a gente compartilhar com quem está aqui assistindo Com certeza. os benefícios dessa tecnologia. Né? Mas para a gente começar, Valéria, vamos lá. Eu acho interessante a gente pontuar para as pessoas o que é a apneia, né? O que é e vinculando isso também ao quanto isso impacta na qualidade de vida das pessoas que vivem, que sofrem, né, com tudo isso. Comenta um pouquinho sobre. Vamos lá. Acho que para falar de apneia, a gente deve primeiro falar um pouquinho sobre o sono, que é um processo não estático. Ele é ativo, fisiológico, serve para a gente reequilibrar o nosso corpo. É durante o sono que a gente faz a homeostase corpórea, coloca tudo em ordem. E tudo que compromete ou a quantidade ou a qualidade do sono com prejuízo para o nosso organismo é chamado de distúrbio do sono. Dentro desse universo de distúrbios, existe um especificamente com alta prevalência na sociedade, que são os distúrbios respiratórios do sono. Então, a apneia do sono é um distúrbio respiratório do sono, que é uma condição crônica, complexa e multifatorial. Começa com o ronco, que na verdade é o principal sinal clínico do distúrbio respiratório, mas isso progressivamente evolui para a apneia, que é uma pausa que acontece na nossa respiração. Ela pode acontecer automatizada pelo sistema nervoso central ou ela pode ser obstrutiva, e são essas que a gente trata como cirurgiões dentistas. Por pelo menos 10 segundos, a gente tem uma queda na saturação, uma ativação de uma cascata de eventos com efeitos nos mais diversos sistemas, comportamental, cardiovascular, neurológico, e por conta disso a gente tem sérios problemas. A hipertensão começa aí, a síndrome metabólica começa aí, os eventos cardiovasculares, AVC, infarto, diabetes do tipo 2. Então, uma série de outras coisas, né? exato. E que muitas vezes o paciente não faz nem ideia, Pois até é. muitos profissionais também não fazem nem ideia do quanto isso vira um efeito cascata, né? Cerca de 1/3 da população adulta no mundo sofre de distúrbio respiratório do sono. A gente fala algo em torno de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Sabe, Valéria, que antes de você chegar, a gente estava conversando no estúdio aqui entre 3 pessoas. E assim, isso a gente estende para várias outras, mas assim, só em um grupo todos conhecem alguém que Que ronca, ronca. né? E aí, quando a gente pega matérias que comentam sobre motivos de divórcio, motivos de, enfim, O né? ronco tá lá, O né? ronco tá lá. Mas você sabe por quê? Porque o ronco ele sempre foi visto como um problema social. E por ser a forma mais benéfica, vamos colocar entre aspas,
dos distúrbios respiratórios do sono, por muito tempo o tratamento não foi recomendado. O paciente ronca. Né? Então, por isso que a gente percebe, né, ele é facilmente reconhecido na sociedade, mas pouco compreendido como uma das principais causas para muitos problemas de saúde. Exatamente. Eu percebo até que muitas pessoas, principalmente com um pouco mais de idade, né, não tem tanto entendimento do que isso representa. Quando você, acho que entre família, isso aí, de repente, né, hoje eu vou até te perguntar assim mais para frente. Mas quando num casal alguém ronca e assim, você ronca, então dorme num outro lugar. Não incorpora aquilo como, poxa vida, eu tenho um problema e eu preciso me tratar. É só ronco, é só um barulho. Não tem, eu acho que as pessoas não têm essa percepção, né? Falta ainda. Falta um entendimento Sim. de que não é só um barulho e um problema pontual que atinge outra pessoa que eventualmente durma com você. É um problema, atinge mas você. que atinge dois, né? Atinge dois. Não só ele que não consegue dormir com você, Sim. mas principalmente o paciente, né? E as pessoas realmente, poucos hoje, têm esse entendimento. E acho que vai valer muito esse podcast para que a gente consiga mostrar para a população e para os profissionais a importância desse diagnóstico, Sim. né? E muito quando a gente pergunta disso, acho que linka com uma outra questão. Como que a gente faz hoje o diagnóstico? Como que a pessoa hoje entende que tem o problema? Qual é esse primeiro contato dela com a informação? E procura o tratamento? Acho bem importante a gente frisar que o diagnóstico do distúrbio respiratório do sono, ele é médico, né? A gente faz parte de uma equipe multidisciplinar de atenção a esse paciente. E o diagnóstico é baseado na história clínica desse paciente, no exame físico desse paciente, para ver se tem alguma estrutura anatômica, por exemplo, a retrognatia é um sinal bastante importante. A gente vai diminuir ali o espaço para passagem do ar na região de faringe, idade avançada, se já há a presença de algum distúrbio cardiovascular naquele paciente. E o exame padrão ouro tido hoje em dia é a polissonografia do tipo 1, que é feita em laboratório do sono, com a presença de um técnico para registrar os eventos durante toda a noite de sono do paciente. Por ser um exame relativamente caro e nem sempre disponível para a maior parte da população, existem também preditores clínicos que são utilizados para a gente avaliar se aquele paciente tem um risco alto de estar sofrendo de apneia obstrutiva do sono. Por exemplo, um índice de Mallampati muito elevado, grau 3 e 4, onde a gente não enxerga a úvula, não enxerga as paredes faríngeas, não vê a tonsila, a gente já deve ficar de olho. Se o paciente é classe 2, a gente deve ficar de olho, né? O que mais que a gente tem ali que é importante? Isso eu acho interessante pontuar. Então, para aquelas pessoas que ficam em dúvida, existem diferentes graus de severidade, né? Isso mesmo. Não são todo mundo que tem esse diagnóstico de apneia obstrutiva, né? Tem todos o mesmo grau de severidade. Não, são graus diferentes. Existem alguns questionários que a gente lança a mão também, o questionário de Pittsburgh, que a gente avalia a qualidade do sono, de Berlim a gente avalia a gravidade do ronco, o de Epworth, que a gente analisa se há a presença de sonolência diurna, e tudo isso vai contando ponto para a gente fechar ali uma avaliação desse paciente para poder realmente encaminhá-lo para um exame mais específico. A apneia do sono, ela é dividida, ela é classificada de acordo com a sua severidade. Então, se ocorre menos do que 5 eventos obstrutivos por hora, com produção de barulho, é dito ronco primário, né? Mas o paciente ainda não tem queixa de sonolência diurna. Se ocorrem de 5 a 15 eventos, a gente tem uma apneia obstrutiva do sono dita leve. De 15 a 30 eventos por hora, a apneia obstrutiva do sono moderada. E a apneia obstrutiva do sono grave é quando o indivíduo apresenta mais do que 30 eventos obstrutivos por hora de sono. Gente, cada evento é uma pausa na respiração por pelo menos 10 segundos. É muita coisa. É muita coisa. O estresse oxidativo que ocorre no organismo e o comprometimento de Desregula, todos os né? sistemas é absurdo. Desregula. Meu Deus do céu, né? É muito além do que muitas das pessoas imaginam. Sim. E assim, num convívio social, a gente conversando com algumas pessoas que, poxa,
contam que foram tratadas, né, de pacientes, de colegas, de pessoas. Eu nunca, pelo menos assim, no meu convívio social, Valéria, eu nunca ouvi de ninguém que o tratamento é legal, né? Ninguém, hoje, os tratamentos convencionais são confortáveis, principalmente assim, quando eu vou viajar, poxa, a vida é desconfortável, tem dispositivos que, poxa, fico com vergonha de colocar na hora de dormir. Eu queria que você pontuasse, antes da gente falar dos lasers, né? Já que o tema é esse, a gente vai falar sobre laser, mas eu acho que antes vale pontuar como que hoje, de uma forma convencional, esse paciente é tratado, né? Quais são as limitações desses tratamentos, o quanto é ou não conveniente num convívio social, né? Como que eles são tratados hoje? Existem várias modalidades de tratamento, desde instituição de mudança comportamental, por exemplo, o paciente que dorme muito de barriga para cima e por isso ronca mais, porque a gente tem a pressão de todo o tecido adiposo na via Aérea, né? aérea superior ali, então a constrição dessa via acaba sendo favorecida, o não consumo de álcool, a perda de peso, tudo isso entra como mudança comportamental. Existem também o uso dos dispositivos. O dentista capacitado em odontologia do sono pode confeccionar os dispositivos de avanço mandibular. Então, muda a posição da mandíbula durante o sono, não é um tratamento dentário, é só uma mudança postural. Quando você traz a mandíbula para frente, a língua acompanha e a gente abre um pouquinho a via aérea, facilitando um pouquinho da respiração. E tem também o que é dito CPAP, né, que é a pressão positiva e contínua de ar nas vias aéreas superiores. É considerado o tratamento padrão ouro, hoje em dia, para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, mas ele é literalmente um pequeno compressor com um tubo e você usa uma máscara que fica presa em você para você usar durante a noite. E a noite que você não usa o dispositivo, você não tem proteção contra a apneia obstrutiva do sono. A verdade grande é essa, você não está tratando de fato o paciente, você está dando ali um suporte para que ele tenha uma condição melhor de vida. Existem também as indicações cirúrgicas, quando o paciente tem uma retrognatia muito grande, muito acentuada. Então, a gente entra com cirurgia com bucomaxilo, ou então as cirurgias faríngeas, vulvofaringoplastia, que reposiciona todo o tecido mole, quando a gente tem uma flacidez muito grande também. Então, aí a gente tem um inconveniente de pós-operatório, que acaba sendo extremamente desconfortável, risco de infecção bastante elevado. A gente tem que afastar o paciente das suas atividades durante um período, até que ele possa se recuperar para voltar a conseguir falar e se alimentar corretamente. Então, existem muitas alternativas, todas apresentam as suas limitações. É aquela história de que não existe o sapato perfeito para todo tipo de pé, né? Então, assim, cada paciente vai ter a sua indicação, mas o que a gente tem hoje em dia ainda não atende 100% os nossos pacientes. Então, existe a necessidade de se pesquisar e de se procurar alternativas, né, para aqueles pacientes que ainda não conseguiram achar o tratamento ideal. E como você falou, individualizado, já Sim. que cada um tem um grau de comprometimento. Então, nem sempre o que o seu colega usou vai funcionar para você. Isso você mesmo. precisa ter o seu planejamento, né? Sim. E claro, agora chegou a hora, dentro desse contexto, né? Eu sei que você tem estudado isso, né? Justamente esse é o tema no seu doutorado, né? Isso. É isso. Eu já trabalho com os lasers de ergo também, já tive a oportunidade de usar, mas eu queria que você contextualizasse como que o laser entra agora como uma nova proposta de tratamento para esses pacientes com apneia. Como que ele age? Por que que ele tem tido esses resultados tão positivos, né, e promissores dentro desse grupo de pacientes? Então, o envelhecimento da população causa uma perda dos componentes ali da matriz extracelular, então a gente perde colágeno, né, muito, e o nosso tecido tende a ficar flácido, não é só por fora, por dentro também acontece, e é o que acontece muitas vezes na via aérea. Ele não é o único fator desencadeante da apneia obstrutiva do sono, acho que isso é bem importante a gente pontuar. Sim. A causa é multifatorial, então não adianta achar que vai tratar a flacidez e que o paciente vai ficar 100%, a gente tem que olhar
muitas coisas ali, mas o laser entra com essa proposta, né? Uhum. De tratar esse tecido que está bastante flácido ali, né? E com isso a gente tem um remodelamento tecidual e uma ampliação de lúmen de via aérea. Então a gente tem um espaço para passagem do ar restabelecido Como durante se a ele fizesse respiração. uma contração tecidual, que é o que a gente vê para quem faz os tratamentos estéticos faciais. Exato. Acho que eu trouxe até um caso clínico que a gente Acho que mostra vale colocar. como o paciente estava e como ele fica depois do tratamento. Vamos só colocar, porque eu acho que vale a gente mostrar, porque tem, por exemplo, para profissionais eu acho que fica claro, mas para paciente talvez vale olhar o que é essa obstrução, porque às vezes ele olha, ele abre a boca, ali eu tenho minha campainha, né? Eles chamam de campainha, região de úvula, tal. Mas como que fica isso quando eu deito? O quanto obstrui realmente a passagem do ar durante minha respiração? Até Né? mesmo os pacientes que não têm problema de distúrbio respiratório do sono produzem um relaxamento muscular durante o sono. Isso é normal, é inerente, né? fisiológico, né? Fisiológico. E além disso, a gente tem a pressão intralumial, que é negativa, então contribui para o colapso da via aérea, e também a pressão externa pelo tecido adiposo que a gente acaba acumulando nessa região cervical. Então, nos pacientes apneicos, a maior parte deles a gente vê nessa condição, onde a gente não enxerga nada do início de orofaringe, a úvula, né? nada. E depois do tratamento, o paciente sai para uma outra condição, onde a gente enxerga o pilar posterior direitinho, a úvula de forma completa, a base ali de inserção das tonsilas. Então, é um paciente que vai respirar melhor. Sim. E esse é um tratamento, por exemplo, dúvida de paciente, tá? Porque eu acredito assim, se eu fosse um paciente, a minha principal dúvida seria, esse tratamento com laser, tá? Ele dói, é desconfortável, eu vou para casa, eu vou sentir dor para comer, vou poder falar vou poder socializar, como que funciona isso? Todo mundo me pergunta, nossa, mas você operou o paciente? Não, a gente não operou o paciente, é um tratamento feito de forma não ablativa, né? Então, a gente faz ali o escaneamento de toda a região da orofaringe. São 3 sessões em média, com duração de 20 minutos cada uma, intervalo de 15 dias entre as sessões. O paciente refere, por vezes, uma sensação de calor na região que a gente está irradiando, sem necessidade de interrupção. O tratamento é ambulatorial, sem anestesia, sem medicação. O paciente sai dali e retoma para suas atividades corriqueiras como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebe. Aliás, não, porque assim, quando ele termina de irradiar, o que a gente percebe, o que a gente mais escuta é: eu não sei o que fazer com tanto ar. Meu Deus, olha como eu estou respirando melhor. Que sensação, é isso que a gente ouve, é imediato. Que interessante, que interessante. E eu já, inclusive, acompanhei pacientes que com uma única sessão se sentiu já muito melhor. Completou as 3, né? Mas ele relata, se eu tivesse feito uma, se eu nem soubesse que poderia ficar tão bom, com uma eu já falei, meu Deus, foi uma outra percepção realmente de respiração, de sono. Sim. Ele foi melhorando gradativamente, mas a partir da primeira, eles realmente, a maioria, né, realmente já começa a perceber. Sim, e essa relato que você traz da melhora na qualidade do sono, ele é muito importante e vem ao encontro do que a gente enxerga também, porque cada vez que o paciente faz uma obstrução, né, a gente tem ali uma sinalização para o sistema nervoso central, que libera a catecolamina, que vai ativar ali o sistema simpático. Então, a gente vai ter uma vasoconstrição, aumento da pressão arterial para fazer esse coração acelerar e acordar esse cara para restabelecer o fluxo aéreo da respiração. Então, todos esses micro despertares que quando a gente acorda de manhã, a gente nem tem consciência de que a gente fez, eles produzem um efeito durante o dia que é a sonolência diurna. Aquele paciente que fala, nossa, acordei, mas eu não descansei, meu sono não foi reparador. Puxa, acordei, mas já estou cansado. Esse paciente precisa investigar se ele não está tendo... Precisa investigar, sem dúvida nenhuma. problema hoje, inclusive, tem aplicativos que te indicam, né? Sim. Que você tem algum distúrbio, que você emite alguns sons. Sim. E depois de uma certa idade, Valéria, emite alguns sons. Todo mundo tem que ficar de olho, né? Você não precisa. Tem gente que fica ofendida, né? Se ouve de alguém, mas é importante receber essas informações, que muitas vezes vêm da família. Sim.
né? Sim, Ao invés de, né, ficar ofendido, procurar ajuda, é algo que acontece, como você bem disse, são muitas pessoas que são muitas pessoas. acometidas. A maior parte ainda sem diagnóstico. A maior parte sem. Então, assim, precisa de um tratamento, é desmistificar essas condições e tratar, né? Um tratamento que hoje a gente tem visto o quanto é efetivo, o quanto é promissor, né? E hoje você tem usado mais o Hérbio, né? Mas a gente sabe de outras possibilidades. Então, a gente Ainda? usou uma associação do Herbio Yag e o Neodímio Yag. Quando eu comecei a pesquisar esse assunto, a maior parte dos trabalhos mostrava apenas o uso do laser de Herbio Yag e apontava como resultado uma remodelação tecidual, em alguns casos resolução de ronco, mas a gente não tinha modificação no fator ali que é primordial, que é o número de eventos obstrutivos por hora. Então, a gente Uhum. não tinha esse tipo de resolução. Porque o laser de Hérbio, ele atua ali bem na superfície, né? Porque ele é altamente absorvido, a penetração dele é muito pequena, apenas de poucos microns. Por Então, água, né? Só é, água, então a praticamente. faixa de tecido que a gente consegue tratar termicamente, ela é muito pequena. Então, isso leva a uma remodelação inicial, mas a gente não observa a modificação nos parâmetros que indicam a gravidade do distúrbio respiratório do sono. Quando a gente associa o uso do laser de Hérbio com o laser de neodímio, que age mais por espalhamento ali, que vai ser absorvido Uhum. ali na região de oxihemoglobina, pode atingir até 6 milímetros em mucosa humana, a gente tem uma profundidade térmica de tratamento maior. Então, Uhum. com esse tratamento térmico acontecendo de forma mais homogênea em todo o tecido, a gente consegue o remodelamento. A grande maioria dos pacientes refere a melhora no ronco. A gente observou isso na pesquisa também. E a gente tem sim a mudança dos índices de evento obstrutivo. Esse paciente melhora do distúrbio respiratório do sono, Que é o objetivo principal, que né? é o objetivo principal do tratamento. Sensacional. Foi um achado incrível, né? Você tem usado Fotona? Tenho usado fotônio. Impressionante. Muito, muito bom. A informação é ótima. Porque com herpes a gente já realmente já tinha efeitos bons, mas você vê como uma associação legal. Não vejo a hora que você publique o seu trabalho, porque é muito, Ah, muito bacana. logo, logo tá aí. Logo, logo, né? Estaremos aí esperando. E ainda, pensando como paciente, eu te faço mais uma pergunta que é a seguinte: vamos supor que a pessoa já tem o dispositivo intraoral ou extraoral, já tem um tratamento convencional em andamento, ou até já operou, mas não ficou 100%. Como você falou, às vezes não é o suficiente, né? Usar o laser pode vir como uma alternativa associada aos tratamentos convencionais? Com certeza pode sim. Ele pode ser, acho que, usado tanto como terapêutica de primeira escolha, quanto ser usado associado a algum outro tipo de tratamento. O que a gente percebe, por exemplo, os pacientes em uso de CPAP, muitas vezes quando vão viajar, eles não querem carregar aquele dispositivo grande, ou o paciente também, puxa, né, não vou carregar meu aparelho intraoral. Então, eu acho que pode ser, sim, pode vir como um grande aliado. No caso específico dos aparelhos intraorais, eu vejo de forma muito promissora essa associação. Porque o aparelho intraoral, ele vai trabalhar na estrutura de base óssea. Então, Uhum. aquele paciente que é retrognata ali, que não foi por uma ortognática, enfim, por algum motivo, a gente modifica a posição de base óssea. Então, a gente aumenta ali o lumen de via aérea, modificando a posição da base óssea Uhum. durante o sono. Mas isso é para base óssea, né? Agora, se esse paciente tem também associado ali uma condição de flacidez tecidual, que é onde o tratamento com laser vai agir, a gente vai Uhum. propiciar uma melhora mais significativa do distúrbio respiratório do É, sono. você atua em tecidos diferentes, né? Estruturas Estruturas diferentes, diferentes, que exatamente. se complementam. Sim. Sensacional. E você já atendeu algum paciente que já tinha feito convencional, fez o laser? Como que você percebe a percepção dele, né? O quanto para o paciente é relevante o uso da tecnologia? A grande maioria dos pacientes, quando experimenta o tratamento com laser, ele não quer nem saber mais do tratamento convencional. Acaba sendo uma muleta, né? Eu tenho que carregar junto o meu dispositivo, eu tenho que usar junto. A gente pede para que eles não abandonem o tratamento convencional. A gente sabe que isso também
Esse tratamento também vai ter um tempo de duração. A gente está em processo de envelhecimento diariamente, né? Então, a gente tem um tecido ali que está sofrendo ação cronológica do tempo. Eu acompanhei esses pacientes por 6 meses. Bom, a gente percebe que até 1 ano esses pacientes estão ainda melhor do que na condição basal, mas isso com o tempo pode ser necessário uma nova irradiação desse tecido. Então, para os pacientes que já estão em uso de alguma outra terapia, a gente pede que não abandone, faça a associação delas. E reavaliação, né? Sim, periódica. Sempre esse tipo de paciente é paciente para toda a vida. Cada 6 meses ele vai ter que passar em consulta, fazer avaliação, ver como é que está o desempenho dele respiratório durante o sono, porque é importante, né? Entra no combo da rotina odontológica, Exato. mais uma E as complicações que decorrem desses distúrbios, elas são bastante graves. Então, esse paciente, ele faz um investimento ali, quando ele cuida de forma controlada, quando ele controla essa doença, perdi aqui. Quando ele faz o controle periódico dessa doença, né, ele ganha muito, porque ele está cuidando da saúde dele. Sem dúvida. E eu acho assim, quanto mais ele percebe o valor e o quanto ele ganha seguindo aquele tratamento, mais ele se motiva para continuar. Né? Aconteceu a mesma coisa quando a gente gravou para a halitose. Sim. Que também é algo polêmico. E muito comum, né? Muito comum, também motivo de... Olha, teve aqui o bate-papo de divórcio, de pessoas que se separaram porque não conseguia se relacionar, né? A pessoa, quando percebe o resultado e realmente ela adere ao entende tratamento. o problema que tem e percebe o resultado, ela adere e não te larga nunca mais. Exatamente, é o que a gente percebe. Né? Ela confia naquele profissional, ela segue bonitinho, né? Fica muito legal de acompanhar. É claro que são coisas completamente diferentes, mas eu acho que o contexto de uma percepção de valor e de autocuidado segue uma linha semelhante. É o que a gente vê no consultório. O paciente fala, nossa, eu acho que eu não respirava, porque agora eu não sei nem o que fazer com tanto ar. Com tanto ar. E aí, pra gente finalizar, né? Passa muito rápido, né, Valéria? Nossa senhora, eu adoro esse tema. Eu acho muito interessante, porque os resultados são lindos e rápidos, né? Sim. Enfim. Eu acho que a gente não pode deixar finalizar assim, sem discutir algo agora relacionado aos profissionais, tá, Valéria? Eu vou falar por uma experiência minha. Você, assim como eu, transita na docência, da aula, e assim, a gente encontra diferentes tipos de alunos e de profissionais que buscam por todo esse conhecimento. E tem profissionais que se qualificam e os que não se qualificam. E é comum que profissionais que trabalhem com laser pensem, laser é muito simples, né? Simples porque eu alugo uma máquina, eu faço essa locação, é tranquilo, eu ajusto um parâmetro que a máquina já me dá e é rápido ali, né? Alguns minutos eu faço o atendimento do meu paciente. E para gente que se dedica aí há tanto tempo, eu estou estudando laser aí tem 20 anos, você está há muitos anos também, você vai saber falar melhor que eu a sua trajetória aí. Eu fico indignada com esse tipo de coisa. Porque o laser, ao meu ver, ele até pode ser simples, mas ele não é fácil. Ele não é fácil no contexto de você entender o diagnóstico, individualização de protocolos, entender até o parâmetro que eu vou entregar, por quanto tempo eu vou entregar, entender o tecido que eu estou irradiando. É tão complexo, parece simples, mas assim não é, né? Para dar errado, principalmente quando a gente trabalha com os lasers de alta potência, que como você falou, existe um dano térmico envolvido, existe uma absorção por água, gera calor, a gente vai modificar aquele tecido, né? Como que você vê isso, né? E o que você deixaria de dica para quem é profissional, gosta desse tema e pretende seguir com esses tratamentos na clínica, né? Propor, né? Mostrar o quanto é importante essa especialização, esses cursos, né? Antes de se arriscar aí fazendo os atendimentos. Talvez eu cause uma polêmica aqui para o seu público, mas eu acho fascinante o estudo do sono. Ele faz um link muito grande com tudo que a gente tem na clínica odontológica
eu recomendo uma pós-graduação com qualidade, com tempo, para você poder estudar e entender tudo que está envolvido ali, né? Quando a gente trabalha com sono, a gente está trabalhando com questões ali que vão repercutir no organismo inteirinho. Então, eu acho importante que você entenda o distúrbio respiratório do sono por essa ótica primeiro, antes de você se aventurar na clínica para tentar tratar um paciente que aparece lá no seu consultório e você fala que vai tratar o ronco desse paciente, né? Eu acho isso um ponto que você deve repensar. Quanto ao laser, eu acho que, no mínimo, o profissional precisa ter uma habilitação. A meus olhos, diria que além da habilitação, ele precisa ter habilidade quando a gente fala de lasers de alta intensidade. Muito bom. Porque se você não souber usar, você causa um estrago muito grande para o seu paciente e para a sua imagem profissional. Né? Acerca do que a gente tem ouvido em torno do tratamento dos distúrbios respiratórios do sono com lasers, um recado que eu deixo para o público o ronco é o principal sinal clínico do distúrbio respiratório do sono, mas ele não deve ser usado como parâmetro para a gente avaliar se o tratamento do paciente deu certo ou se ele não deu. Então, quando você vende um tratamento dizendo que está vendendo um tratamento para ronco, esse tiro pode dar muito errado, ele pode cair no seu pé. A grande maioria dos pacientes tem resolução clínica do ronco. Mas pode acontecer do seu paciente não parar de roncar. Ou ainda, pode acontecer do seu paciente roncar mais. E isso está linkado com a fisiopatologia da doença. Quando o paciente está em apneia, esse paciente não tem passagem de ar pela via respiratória. Se o ar não passa, a gente não tem produção de ruído. Então, esse paciente não ronca, ok? Se eu trato a flacidez de orofaringe desse paciente, que é o que a gente faz quando a gente faz o tratamento com laser, esse paciente vai ter uma via aérea um pouco mais desobstruída, o ar vai passar. Só que se esse não é o único fator etiológico do distúrbio respiratório daquele caso, o ar vai passar, mas tem coisa ali que ainda precisa ser tratada. Então, esse paciente pode passar a roncar no momento em que ele não produzia ruído durante o sono, porque ele não respirava. E aí, como é que você faz? Então, eu acho que para manejar o distúrbio respiratório do sono, você precisa olhar muita coisa ali naquele paciente, você precisa estar dentro de uma equipe que apoie, te suporte, para você poder dar um pouco de tratamento dentro da tua especialidade e, assim, junto com uma equipe onde cada um vai trabalhar um pouquinho para a gente colocar esse paciente de novo em saúde. Perfeito. Sensacional. Acho que essa última informação já elucida ainda um pouco mais, né? Para quem está aí se aventurando, oferecendo, vendendo tratamentos de forma equivocada. Você foi cirúrgica ao dizer que não só habilitação, mas habilidade, né? É muito comum a gente, infelizmente, ainda se deparar com pessoas que realmente não têm preparo e conhecimento para atender públicos, né, que necessitam de um conhecimento um pouco mais específico, de uma dedicação diferente. A gente que vem de pacientes especiais, para nós é muito claro isso, né? Sim. Então, eu acho que a dica foi dada e ficou muito bem explicado aqui, né? O quanto é um tema que exige um conhecimento um pouco mais aprofundado e um treinamento. E muito estudo ainda por vir, né? A gente Sim, tá só a gente está engatinhando nesse Como tema, eu falei, exato. o seu artigo a gente está esperando porque ainda falta evidência científica. A gente Sim. já tem, né? São promissores, você entra aqui com dado a mais, adicional, com o seu trabalho, mas sem dúvida a gente precisa de mais pesquisas. Essas tecnologias estão chegando, ganhando força. Tem toda a razão, né? Tem toda a razão. Bom, muito obrigada. Eu né? que agradeço a oportunidade. Passou super rápido, adorei. Foi muito legal, foi muito proveitoso. Eu não tenho dúvidas de que quem acompanhou aqui teve aí muitas dúvidas solucionadas. Enfim, né? Deve ter aproveitado ao máximo e eu sei que você
Pelo que eu acompanhei aí das redes, é uma pessoa super disponível. Se você que estiver assistindo for paciente ou aluno, né, e quiser mandar mensagem, deixa aqui nos comentários do YouTube, que a gente entra em contato, ou a gente responde aqui no próprio vídeo, ou nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? _valeriamendes__. Então, podem escrever direto no Instagram, Sim, ou aqui no YouTube. A gente, assim que, né, as suas mensagens chegarem, a gente prontamente aí responde, sim. entra num debate, quem sabe marcamos mais um podcast resposta, de repente, Bora conversar, fazer para esse assunto conversar mais, porque quando crescer, você tiver esse artigo aumentar o publicado, vamos conhecimento. marcar, vamos mostrar os Vamos resultados, sim, trazer as imagens, os gráficos, né? sim. Toda aquela discussão da sua tese, para a gente colocar aqui e compartilhar, né? Tá Com quem joia. mais se beneficia, que são os pacientes e outros profissionais, porque a gente estuda É isso para mesmo, compartilhar, com né? certeza. Obrigada, Valéria. Eu que Viu? agradeço. Muito obrigada de coração. E para você que ficou aqui conosco, agradeço a sua participação e eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá.